uma perspectiva única. Como o ato de contemplar a cruz muda a nossa vida? Em João 12:32 diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso foi o que Jesus falou para Nicodemos. Não é isso, irmão? Ele usou essa expressão, né? Justamente. Em termos, essa passagem da Bíblia, como o ato de contemplar a cruz, como isso muda a nossa vida, o sacrifício de Jesus exerce uma atração. O homem natural, ele volta as costas a Deus. Essa é a tendência do homem, né? Fugir de Deus, como fez Adão, né? Se escondeu. Exato. Então, o sacrifício de Cristo é, como alguns chamam, é o poderoso imã que agora atrai a atenção do pecador. Exato. Então, esse é o primeiro grande ato, né? Que o sacrifício de Jesus faz por nós. É como diz aqui a nota: quando a mente é atraída para a cruz do Calvário, Cristo é discernido sobre a vergonhosa cruz. Depois vem outros aspectos, irmão Joel, interessante, e também irmãos que participam desse programa. A lei nos leva a Cristo, que foi pendurado na cruz para que pudesse conceder justiça ao homem caído e pecador, e assim apresentar os homens o Pai no caráter justo do Filho. Então aqui está um outro ato, né, de contemplar a cruz, que é um benefício para nós. Depois um outro trecho da inspiração diz: Jesus vê a culpa do passado e declara o perdão, e não devemos desonrá-lo por duvidar desse amor. Esse sentimento de culpa deve ser depositado ao pé da cruz do Calvário. Então esse é um outro elemento, né? Exato. Um outro ato de contemplar a cruz, né? Então Deus e Jesus cancela o nosso passado pecaminoso, né? E nos declara justo. E por fim, a serva do Senhor continua dizendo: Deus aceita o coração quebrantado e contrito e estende a você o perdão gratuito. Amém. Então, vejamos que esse ato de Cristo morrer na cruz, ele beneficia o pecador em todos os aspectos, né? Amém. Tudo aquilo que Deus vê como necessário para a salvação do homem, então vemos que o sacrifício ele foi completo, né? Exato. Não tem uma parte que a pessoa possa dizer: não, aqui ficou faltando. Não, ele é completo, né? Completamente. Quando a pessoa se rende a Cristo, sua graça, então ele obtém uma completa salvação. Amém. Como isso afeta nossas atitudes e nos eleva espiritualmente? O patriarca Jó fala sobre porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Essa palavra macerou eu nunca tinha visto na Bíblia, não. Isso depende da tradução onde foi tirado, né? Exato. Né? Macerar é o sentido de amassar, né? Sim. Amassar, amolecer, né? Exato. Então, por exemplo, um oleiro, né, quando ele vai trabalhar com barro, o que ele tem que fazer? Tem que amassar aquele barro, né? Né? Isso para ele ficar macio, malhável, né? Para formar o objeto que o oleiro quer. Só um pouquinho, pastor. O irmão falou sobre isso, me lembrou quando eu fiquei muito enfermo, que parece que me quebrantou. Então. Entendeu? Me quebrantou, entendeu? Eu creio que seja o que Jó está falando, né? Dentro daquilo que ele passou, tudo, né? Aí eu começo a entender mais essa palavra. Irmãos, especialmente nesta nota e nessa pergunta, existem dois aspectos interessantes, né? Voltando aqui, como isso afeta, né, a morte de Cristo na cruz, nossas atitudes e nos eleva espiritualmente. Né? O primeiro grande aspecto, irmãos, é de que Jesus sofreu por nós. Ele foi desprezado, escarnecido, rejeitado
como diz a nota, né? Exato. Não é isso? Exato. E diz aqui, o Filho de Deus foi rejeitado e desprezado por nossa causa. À plena vista da cruz, será que você consegue contemplar com os olhos da fé o sofrimento de Cristo e ainda contar a própria história de desgraça e provações? Então, aqui quer dizer o seguinte, de que quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, devemos nos lembrar que Cristo passou por isso muito mais, de uma intensidade muito maior, o seu sofrimento, né? Escárnio, rejeitado e por fim crucificado, né? Então, quando nós passamos por essas dificuldades e achamos que somos o único sofredor no mundo, devemos então voltar para Cristo, olhar como Ele sofreu por nós. Exato. Né? Então, esta é uma das atitudes que nos eleva espiritualmente, né? O segundo aspecto aqui, irmão Joel, é o seguinte, de que quando contemplamos o sacrifício de Cristo, uma outra coisa que ele deixou exemplo, que encontramos aqui na nota. Então, se diante de aprovação consegue nutrir vingança no coração contra os inimigos, enquanto a prece de Cristo emana daqueles pálidos termos lábios em favor dos próprios ofensores e assassinos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, a outra grande exemplo que Cristo deixou foi quando ele estava sendo crucificado, né? Maltratado, escarnecido, e ele orou por aquelas pessoas dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Exato. Então, irmãos, quando nos sentimos assim, afrontados, magoados, então o nosso procedimento deve ser o mesmo de Cristo, não nutrir mágoa no coração, nem desejo de vingança, mas que orar para que Deus tenha pena daquelas pessoas. Então, que atitudes, né? Então, nós vemos aqui essas duas atitudes maravilhosas, né? Primeiro, como Cristo sofreu. E se eu tiver que passar por um sofrimento, eu devo entender que Cristo sofreu muito mais por mim. E diante de afrontas, incompreensões, eu devo nutrir o mesmo sentimento de que Cristo também teve, de não guardar mágoa nem rancor, mas orar por aqueles que o estavam crucificando. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Voltando ao tópico, uma perspectiva única é contemplar a cruz. Contemplar o sofrimento de Cristo na cruz. E diz o Espírito de Profecia que quando contemplamos somos transformados, né? Amém. Essa é a grande receita, né, do Evangelho, né? A contemplação do caráter de Cristo nos ajuda no processo de transformação também. Amém. Amém. Que lindo. Muito, muito interessante, muito lindo esse mesmo. tópico, né? Isso. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.